Ainda não almoçou, como eu? Estamos aqui para mais uma live. Comigo, o nosso mestre, professor Alexandre. O Ale já vai entrar. Ali, bom dia, riqueza, tudo bem? Para uma live que é o embate do século XXI. Olha lá o Ale, o nosso mestre querido. Vamos aqui chamá-lo, Ale, com o tema. Vamos lá, Ale. Vai dar certo? Eu vou te ver. Bom dia, Vou! Bom dia, bom tudo dia. bem? Eu também não almocei, tá? Que fique claro. Então é bom dia pra gente. Eu acho que só quem trabalha no campo que almoça antes do meio-dia, socorro. Meu avô almoçava 11h30. Ah, tá. Ai, ai. Eu tenho uma referência de almoço Sé- cedo. Tá. Ale, Século tá frio passado. aí. Século Tá passado. Tá gostoso, frio. Ai, Ale, tá gostoso. gostoso. Tá uma delícia. Jesus, Frio é amado. bom. Ai, ai, ai. Só pra ficar enroladinha, né? No pé da orelha do marido. Não. Só pra No isso. frio, no frio é tudo muito melhor. A Até gente se veste bem, né, Ale? isso, até para fazer esporte, o frio é melhor. Ah, não, não, não. Depois que a gente termina é gostoso, mas para começar eu vou te falar, viu? Dá. Ale. Para começar qualquer tempo é difícil. Ah, mas no calor pelo menos você tem aquele pique, né? Aquele sol, aquela energia. Agora sim, tempo nublado, Não, vontade é aquela. essa, tomar um cafezinho, chocolate quente, ficar Não. quentinho, enroladinho. Não, aquela energia do sol me prostra, eu quero ficar quieto. É Ah, essa, não. essa coisa de você tomar banho, vestir-se para sair de casa. A hora que você põe o pé para fora, você já quer voltar e tomar banho, não é comigo. Não Se, dá, né, se Ale? tivéssemos, como no Japão tem, assim, um casaco com ar-condicionado, cara, tô dentro do maior Vai, verão. Agora, não, se socorro, joga. É, sofro né? demais. Bom, mas vamos parar de Ale. enrolar e vamos ao, ao Vamos tema lá, de né? hoje. Vamos começar ou vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Uma piadinha, né, Ale? Com a, com a psicologia positiva. Ale, e então, né? Vamos falar o tema psicanálise versus psicologia positiva barra Sim. pedagogia, o embate do século XXI. Como é que Ultimamente a chegou gente. essa demanda, Essa do tema? demanda veio. Então, essa demanda veio, na verdade, foi eu mesma, tá? Eu Hum, sugeri, eu sugeri, mas claro, mas tem uma fonte, claro, várias fontes, né, do quê? a Eu inspiração. ouvindo, as minhas inspirações foi o quê? Ouvi muitos educadores falando sobre a educação positiva, disciplina positiva, tem gente que fala educação positiva, disciplina positiva, aí tem a psicologia positiva, e eu falei, mas que raio que é isso de positivo? E aí eu vi, né, de você ficar ouvindo em meu entorno, você sabe, né, a minha irmã, a Dan, tem um sobrinho de 11 anos, Uhum. então tá na 11 época anos. escolar, e aí eu vou ouvindo a Dan comentando das mães, a forma que educam, e aí tem mães que não querem falar não, deixam a Aham. criança escolher, e aí usam muito o método da psicologia positiva, Da pedagogia. né? Da pedagogia, assim, você tem que tomar banho, não é assim, né? Não, você vai tomar banho agora e pronto, e depois você vai fazer isso que você quer. Não, você Uhum. quer tomar banho agora ou você quer tomar banho, a mamãe espera mais 2 minutinhos e aí você vai, né? Assim, claro que eu tô, é, Não, é correto. né? Talvez até quem me ouça da educação positiva, ou disciplina positiva, ou da psicologia positiva, eu vou falar uma questão aqui, Sara, não entendi nada e tá falando desse jeito. Claro que tem uma questão de respeito, claro que tem uma questão de você falar não, mas dentro da disciplina positiva, eles falam muito do tratamento respeitoso, né? De você ter o tratamento respeitoso. E aí, Ale, então isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Eu fui assim, Uhum. pera um pouquinho, mas e o que a psicanálise tem a dizer com isso, né?
qual é essa dificuldade, por conta da pergunta que você fez, né? Qual que é essa dificuldade dos pais trazerem uma realidade de frustração para essas crianças, né? De falar assim, não é para fazer isso, isso não vai fazer agora. E Sim. isso a gente vê muito no consultório, né, Lê? Eu atendo adolescentes, você também, né? Na fase mais indo para a vida adulta. Eu começo lá desde do início da adolescência, então eu vejo muitos pais com essa dificuldade. Pais querendo ser amigos dos seus filhos. E aí é que mela tudo, né? E aí, Ale, eu fui dar uma olhada um pouquinho e eu assim, são vários vídeos, né? Claro que eu não sou nada não entendo assim, quase nada de psicologia positiva. Li algumas coisas, sei algumas coisas, mas eu percebi que tem uma diferença ali muito importante. Eu vi uma moça falar que ela é adleriana. O que isso significa? De Adler, do Alfred Adler, que foi um colega de Freud na época, no início lá da psicanálise, que dali, do Adler, saiu a corrente também, a corrente positiva da disciplina positiva. Não, também tem um reflexo na psicologia positiva do que a gente vai ver do Martin Seligman, né? Uhum. Também tem, mas eu achei muito interessante que a disciplina positiva tem essa base do Adler, e aí quem depois levantou a bola em 1981, que lançou um livro, foi uma americana, o nome dela é Jane Nelson. Uma americana, Jane nossa. Nelson, claro, tem que ser. Jane Nelson, que aí ela levantou a bola, porque aí tem toda uma propaganda que ela, pelo que eu entendi, ela é psicóloga. Propaganda. Que ela é psicóloga, e aí ela tem 7 filhos. A propaganda é assim: ela tem 7 filhos, ela tem 22 netos, mais 13 bisnetos. Então, ela, na forma de educar esses filhos, ela foi tendo muita dificuldade. Na época, ela estava na graduação de psicologia, até que ela entrou em contato com Alfred Adler. E aí ela começou a estudar essa corrente, que aí, quando o Adler ele rompe com o Freud, porque aí ele cria a teoria da psicologia individual, né, onde ele acredita lá que o ser humano ele busca a sua felicidade, o seu sucesso, aí ele divide, enfim, tem toda a teoria dele. E aí, então, a Jane Nielsen, ela estourou essa questão da disciplina positiva, pelo que eu entendi, com ela. E aí, também, aí vem a questão da pedagogia através dela, Sim. né? Que aí é adotado, e dentro da psicologia, vou passar a bola para você também, que aí a gente entende a questão também dos Estados Unidos, do Martin Seligman, né? Com o objetivo de qualificar melhor, de motivar aquilo que o ser humano tem de bom, né? Em busca da felicidade, de uma completude, e aí por aí vai. Então, aí eu fui dando uma lida, né, para perceber, falei, já estou entendendo as pequenas, grandes diferenças do que nós estamos falando, do que nós vamos nos propor. Passo a bola para você. Tá. Eu te perguntei de onde veio o tema, porque, assim, claro, eu tenho pacientes adolescentes, mas eu tenho escutado muito de pacientes mães, de crianças, né, o uso a essa referência à psicologia / pedagogia positiva. E só para deixar claro aqui de antemão, né, pedagogia, de maneira geral, ampla e restrita, ela não tem um arcabouço teórico. A pedagogia se desenrola em técnicas para dar conta de um arcabouço teórico criado por psicologia ou por filosofia. Tá? Então, a gente fala pedagogia, psicologia positiva, é a psicologia positiva que tem os seus pés
numa salada russa, manja salada russa? Salada russa você joga um monte de Mistura um monte de legume coisa? picado. Um monte de legume picado. Você pode pôr tudo, batata, milho, ervilha, Tipo salada pimentão. de maionese. Mas isso é uma salada russa, né? Num Ah, salada molho, russa. num molho à base de, não, Ah, não só maionese, mas à mas- base de maionese. Mas é um monte de legume picado que você não colocaria, talvez, numa mesma refeição. Você enfia lá e, se bobear, vai até alguma fruta, como maçã também, nessa salada russa, sim. né? Então, a psicologia positiva vai ter como referência filosófica, né, uma salada deste nível. Então, eu tenho escutado muito isso por parte de mães, uma preocupação muito grande, né, em é, ter referências técnicas e teóricas de como garantir que o seu filho seja feliz. Essa é basicamente a síntese possível de fazer dessa ideia da psicologia positiva. Ela nasce com essa perspectiva, né? O ser humano está destinado a ser feliz. A felicidade, mais do que estar no horizonte, ela é algo a ser perseguido e desenvolvido 24 horas por dia, né? Então, como que a gente pega um ser humaninho pelas mãos e caminha com ele pelos caminhos da felicidade sem que ele sinta desconfortos, ou como transformar os desconfortos que parecem, né, serem comuns na vida das crianças, como que a gente traduz esses desconfortos em momentos de felicidade, sempre a caminho de uma felicidade. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte: o que eu escuto 24 horas por dia no consultório são mães preocupadas, onipotentemente preocupadas, né, com a felicidade de suas crianças. E aí a pergunta que eu me faço quando eu escuto isso é: o que está acontecendo em 2026 para a gente achar que somos capazes de garantir que nossos filhos sejam felizes? Basicamente, aí já vem a crítica, né? Numa fábrica de autismo. Vou explicar mais essa ideia, tá? Então, da onde surge essa questão narcísica dos pais, né? Porque é o narcisismo dos pais investido nos filhos, que não quer ser frustrado, não quer o desconforto, não quer uma criança feliz. É sinal de um sucesso da minha paternidade, da minha maternidade, né? Da onde vem isso? Vem da fragmentação e do absoluto desamparo com que os pais contemporâneos se deparam no momento em que se tornam pais no mundo atual. Que desamparo é esse? Em outras épocas, em outras gerações, né, haviam uma série de outras referências com as quais os pais podiam dialogar, pais e mães, né? Os pais podiam dialogar para se tornarem pais e mães, né? Dentro da própria casa, há muitas décadas atrás, inclusive, habitavam outras gerações da própria família. Então, esses pais tinham como referência os seus pais, os seus próprios pais. Então, eles educavam como haviam sido educados. Veja, não estou dizendo que eles delegavam a função para os avós. Isso vem num outro momento e numa situação social de crise em que os pais não podem mais se responsabilizar por essa educação e delegam porque vão trabalhar, e as
crianças são criadas pelas avós. Crianças criadas pelas avós é um capítulo à parte na história, né? Porque acho que caminha para essa demanda de felicidade eterna, como se essa fosse a verdadeira natureza humana, ser feliz, uma coisa que, como você falou, que nasce em potencial. A definição, né, de ser humano para a psicologia positiva o ser humano é feliz, ponto. É diferente da definição de natureza humana, por exemplo, da comportamental, que o Seligman tem um pezinho lá. Ele tem um pezinho na comportamental, tem pezinho na humanista, tem pezinhos em vários lugares, né? Na comportamental, o ser humano é uma tábula rasa, ponto. Isso no passado, quando o Skinner criou essa ideia, elaborou junto com outros essa ideia do ser humano como uma tábula rasa, ele criou uma pedagogia. Pedagogia a qual, por exemplo, eu fui educado aqui no Brasil, né? Porque nossa psicologia no Brasil, eu sei que eu estou indo longe, mas tudo cai no mesmo tempo, tá? A nossa psicologia no Brasil, até os anos 90, era só comportamental praticamente. Só comportamental. Lá pelo final dos anos 80, com a abertura econômica, política, saindo da ditadura, etc. e tal, que outros pensamentos psicológicos chegaram na graduação do psicólogo. Então, se desde os anos 60 os psicólogos só se formavam na comportamental, os que iam trabalhar, os pedagogos, eram completamente apenas influenciados por aquela metodologia do reforço e da punição para o aprendizado. Né? Isso desembocava em técnicas dentro da escola de reforço e punição. Você fez a coisa certa, você ganha uma estrelinha no seu caderno, na sua folha, você ganha um agrado, você ganha um presente, bonitinho, né? Você fez coisa errada, você é punido. Então a educação behaviorista, tábula rasa, do reforço, da punição, ela é uma herdeira no Brasil da educação religiosa. E na educação religiosa anterior, as punições eram com instrumentos pedagógicos bem doloridos. Vem aqui, no milho. Isso, o behaviorismo mantém algumas dessas práticas punitivas menos sádicas, né? Cientificamente corretas, vamos dizer assim. Então é ponto negativo. Você fez a coisa certa, reforço, ponto positivo. Você fez a coisa errada, reforço negativo, ponto negativo na sua nota. Até para o comportamento, né? Avaliava-se o comportamento do aluno, reforçando e diluindo-se isso, traduzindo esse comportamento numa nota. Ficou quieto durante a aula, reforço positivo, ponto para você. Falou, saiu, andou, né? Eu tenho TDAH, eu não posso ficar parado, né? Ponto negativo, e isso vai te levando a reprovações. Então, era assim, né? Aí a gente passou por um estágio que agora nós estamos assim, a escola não pode mais frustrar o aluno, os pais não podem mais frustrar as crianças, né? Então, porque isso pode, né, como ECA invade essas esferas aí da vida das crianças, então agora a gente precisa criar crianças para serem felizes apenas e tão somente para serem felizes. Então, voltando, né, é uma concepção de homem que, pegando a linhagem do Seligman, né, o homem é uma tábula rasa, ele mistura isso com a ideia das psicologias humanistas norte-americanas, que são diferentes das psicologias humanistas europeias, de um Sartre, de um Heidegger, etc., e com as psicologias americanas humanistas, que diz que, como do Rogers, como do Maslow, né, aquele da hierarquia de necessidade, que a gente nasce com potencial para autocompletude, autodesenvolvimento, felicidade, etc. Também. Mas, olha que legal, né? As psicologias humanistas dizem, mas o mundo, a vida social,
retira o ser humano da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira essência. Então, a gente nasce com esse potencial, mas o mundo obrigatoriamente, porque este é o papel do mundo, né, nos afasta dessa verdadeira natureza na medida que você precisa se diluir nesse mundo. Daí os americanos retomam o Adler, né, e vão inventar essa coisa frankensteiniana, sabe, frankensteiniana? Tudo em pedacinho, recortes. Isso, frankensteiniana da psicologia positiva. Né? O ser humano nasce para ser feliz. E a gente precisa fazer de tudo para ele ser feliz. Essa é buscar a completude, né? Essa é a angústia dos pais. Então, a minha leitura psicanalítica desse movimento é que vai dizer: essa é a angústia que fere o narcisismo dos pais, que recorrem à psicologia positiva, pedagogia positiva, para garantir que o seu narcisismo, né, de ter uma criança feliz, seja satisfeito. Né? Perfeito, e junta-se, né, a isso que eu estava chamando de as referências que haviam no entorno dos pais desapareceram com a fragmentação da família. A fragmentação da família ao longo dessas últimas décadas atingiu níveis de núcleos muito mais complexos familiares. A gente chegou a células isoladas de pessoas que adotam crianças, né? Ou que geram crianças solo. Solo, sim. Né? Então, isso é uma fragmentação das referências. Porque na hora, ok, tive o bebê dos meus sonhos, é o que eu queria, mas na hora de transformá-lo num ser humano, eu não quero que ele sinta minimamente nenhum desconforto, nenhuma tristeza. É justo isso? Claro, é justo. Ninguém vai questionar se esse desejo dos pais, né, de que as crianças não sofram, é válido ou inválido. É válido, claro que é válido, né? Só que é feito às custas, olhando psicanaliticamente, de uma deturpação absurda e extra mundana, extra feita a partir de uma fantasia surreal, não é nem real, é surreal, na qual eu vou eliminar todos os traços de frustração, de coisas negativas, de dores, de sofrimentos, e terei aqui na minha mão uma pessoa plenamente feliz. Então a psicologia positiva entra nesse buraco em que as pessoas estão completamente perdidas em relação a como educar seres humanos para o mundo. Aliás, desculpa, falei bobagem, porque as pessoas não estão preocupadas em educar seres humanos para o mundo. Elas estão preocupadas em educar apenas seres humanos felizes. Exato, exato. E interessante, você estava falando, eu estou pensando aqui, né? É como é uma questão, quando os pais buscam essa educação positiva, disciplina positiva, o quanto realmente, claro, sempre, né? Quando a gente busca algo, o que tem na gente naquilo que a gente está buscando, né? O que a gente não quer ver na gente, porque é muito disso. Você frustrar um filho é muito angustiante para o pai, né? Para um pai, para uma mãe. Sim, porque essa criança chora, porque essa criança berra, porque essa criança... E quanto mais envolvida, né, por essa pedagogia, mais a criança se torna, né, o centro da casa, o centro da família. E aí acontecem todas as desgraças que a gente está acostumado a ver, né, dentro dessa família. Todas. Sim, que a criança, o bebê é alçado a um lugar que ele não é capaz de ocupar, que ele não tem condições de ocupar. E fora, né, Ali, totalmente baseado em psicanálise, fora aí a palavra é minha, tá? Eu me comprometo e me responsabilizo. Fora a maldade que você acaba fazendo na criança, que é fazendo ela acreditar que existe uma completude, que existe uma felicidade a ser alcançada. Sim, né?
isso é mega frustrante, Sim, né? você pode achar que o teu exemplo do banho pode ser tosco, mas ele não é, né? Uhum, O exemplo de solicitar que a criança escolha para onde a família vai, não é tosco, né? onde vai sentar à mesa, né? Onde foi? Eu fui, fiz uma viagem com meu marido há pouco tempo, aqui, né, ali no Nordeste, e nós estávamos ali no hotel. Olha que Humilha, interessante, eu vai. estava pensando Humilha. Para onde você foi? Para onde você foi? Humilha. para Maragogi, Alagoas. Nossa! Mas não pude conhecer as piscinas naturais, estava em época de cheia, você acredita, Lê? Mas Hum, eu curti muito o hotel, um hotel maravilhoso, muito gostoso, indico. Lá em Alagoas, Maragogi. Aí, Ali, você sabe, e aí um hotel super legal, assim, eu busquei um hotel que tivesse muitas atrações para tá. os adultos, né? Sim. Eu sabia, assim, eu já vi que se tivesse para criança, consequentemente iria ter para adultos, porque enquanto as Tá. crianças estavam lá, os pais também teriam que ter. Como eu não tenho criança, sou eu e meu marido, eu falei, vamos lá. Então, todo dia tinha coisas para fazer no hotel, muito legal, né? Para Tinha adulto. bingo, para adulto. Para adulto. Tinha para criança também, mas para adulto tinha, para adulto tinha o bingo, coisa de velho, mas era muito legal. Tinha lá na piscina hidro e tinha shows à noite do próprio hotel que mostrava a cultura nordestina e tal. E aí eu tava. Por que eu tô falando tudo isso? Agora eu vou chegar onde eu quero. Eu tava lá prestando atenção assim, aí o meu marido, o André, pegou e falou assim: ele ficou prestando atenção, eu só vi uma criança assim vindo com a mãe, e aí eu vi que passou assim, mas eu peguei e fiquei olhando pro palco assim. Aí o André me cutucou e falou: você viu aquilo ali? Eu falei: o quê? A criança que escolheu aonde a mãe ia sentar. Eu falei: ah, vá. Falei: Ah, amor, vá. aí eu até virei pra ele e falei assim: eu falei, amor, isso acontece de monte. Falei: sério? Qual que foi? Ele pegou e falou: aquela ali. Ali, assim, criança, acho que não tinha 5 anos, tá? A mãe Sim. pegou, queria sentar para trás, aí ele me falou: a mãe queria sentar aqui do nosso lado para trás, a criança quis ir lá na frente, e aí a mãe foi sentar lá na frente. E assim, então, é sobre isso que a gente está dizendo, né? Qual é a dificuldade desses pais falarem assim, né? Não, não vai sentar aí, vai sentar aqui. Sou Sim. eu que escolho, Uhum. né? Ah, ah, Aí chega para comer, né? Aí, olha, filho, o que você vai querer comer? Dá o cardápio para a criança. Como se a criança. Aí a criança vai ver o desenho, né? Porque não sabe ler. Vai ver o desenho da batata frita, vai ver lá. Aí aponta com o dedinho o que quer. nem Aí fala. pede Nem precisa aquilo. falar. Nem precisa falar. Aí pede aquilo que quer, Ale. E você acha que a criança vai comer tudo? Imagina, metade do prato fica lá. Quem termina de comer é o pai ou a mãe, né? Assim, então, esses absurdos, né? Que eu fico pensando Para nós, né? Esses absurdos, para para nós que nós, viemos de pra uma outra nós. realidade. Eu vou te É, dar agora. Hum, pode falar. não, então, e aí, quando a gente, né, tem os pacientes adultos que têm os seus filhos, e muito, claro que acontece com você também, eles falam: ô, Daisy, será que você pode me ajudar? Aconteceu isso aqui com a minha filha, né? Eles falam assim. Aí, eu falo, Sim. né, eles perguntam: puxa, eu não sei o que fazer. Eu falo, mas aí eles trazem pra gente: tá, mas o que você faria? O que você acha que precisa ser feito Sim. aqui e tal? E aí, claro, a gente não fala o que os pais precisam fazer, a gente orienta, a gente pontua questões que a gente, sim, claro, por estar na saúde mental, a gente sabe, e a gente mostra para os pais. Olha, é importante isso, é importante aquilo. Agora, o que você vai fazer é você que vai fazer, né? E aí a gente percebe muitas vezes a angústia do pai de precisar frustrar. É. Né? E aí, quando eles frustram, eles pegam. Aí, eu achei tão interessante ontem mesmo, né? Um paciente estava me contando uma situação que a esposa dele teve que falar firme com a filha deles, referente uma amiguinha. Aí ele fala assim para mim, aí na hora dele falar para mim, ele falou assim: ai, Daís, eu nem sei se ela fez certo. Eu peguei e fiquei olhando para a cara, falei assim: o que ela fez foi perfeito, ela mostrou na É. linguagem da sua filha, ela trouxe o exemplos, tal, 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 tal. Falei,
precisa pontuar, precisa frustrar, precisa mostrar isso. Dá limite. E os pais, quando eles colocam limite, eles ficam com receio deles estarem fazendo errado. Não. Por quê? Porque eles acham, Ale, que eles não estão sendo respeitosos. É isso que me chama muita atenção. Porque dentro da disciplina positiva... Eles não serão amados, e é isso que angustia eles. Exato, eles querem ser amigos dos amados. Filhos. Tem medo de não ser amado pelos filhos. E aí eu virei para ele e falei assim, não esquece de uma coisa. Pai e mãe é pai e mãe, não é amigo de filho e de filha. Yes. É nesse viés enlouquecido, né, dessa necessidade narcísica dos pais, que entra a psicologia / pedagogia positiva. Te dá... Você humilhou, eu vou humilhar mais agora. Existe uma coisa hoje no mundo muito interessante chamada No Child Allowed. Hotéis, resorts, apenas para adultos. Não existe experiência melhor no mundo do que isso. Olha, me conta, onde você foi? Na nossa lua de mel, né? Nossa lua de mel com ele. A gente foi para São Domingo, República Dominicana, né? E lá nós fizemos questão de reservar um hotel em que crianças não são permitidas. Gente! Então você não escuta durante a sua estadia, eu não conhecia. Você não escuta crianças, você não é atropelado por crianças na piscina, você não é incomodado por esses pequenos seres. É maravilhoso. Mas olha o nível de coisa que nós estamos falando. Nós estamos criando espaços no mundo que não quer crianças, porque as crianças estão numa insuportabilidade gigantesca. Sim. Então, esta é uma opção, né? Hoje em dia. É dar conta de uma reação de quem não tem criança, de quem não quer viajar com criança, ter um espaço tranquilo, calmo, agradável, sem barulho, sem coisas que vêm da presença dessas crianças criadas para serem felizes, absolutamente felizes, eternamente felizes. Para né? ser Vossa Majestade o bebê sempre, né? No hotel que você ficou havia um programa diverso. Claro, já ficamos em hotéis assim também por aí, e sim, você acaba tendo atividades para os adultos, atividades para as crianças, os adultos nas atividades das crianças nas atividades dos adultos, e etc. e tal. Mas o que chama atenção é por que criamos espaços onde crianças não entram? Né? Porque os pais estão produzindo seres que não se adaptam ao mundo. E aí se tornam insuportáveis. Sim, os pais e as crianças. Os pais e as crianças, claro, se porque vai mexer no Arlequim Dourado. Sim, porque um pai e uma mãe que delega para a criança a possibilidade dela escolher onde a família vai jantar, ou que se restringe apenas aos lugares child-friendly, né, que são receptivos com crianças, restaurantes com áreas de recreação, etc. e tal, padarias com área de recreação, né, esses pais delegam para a criança a vida da família. Então esses adultos não terão mais a possibilidade de terem prazeres adultos porque eles estão... Cara, a gente ficava, eu e meu irmão, a gente ficava em casa enquanto os pais saíam para fazer alguma coisa. Sim, né? Sim. Quando vinham pessoas em casa, a gente tinha que adaptar-se ao contexto social ali daquela conversa, né? Para estar junto com o pai e mãe, não fazer todas aquelas pessoas que estavam ali se transformarem em entretenedores de crianças.
De Então, criança. esta inversão é o nível de inversão que nós estamos alertando quando a gente fala dos absurdos, né, epistemológicos, teóricos e práticos desta ideia que a psicologia positiva traz. E ela só entrou nesse espaço porque os adultos estão completamente perdidos em relação a referências de como educar os seus filhos, né? E acabam recorrendo a uma solução que agrada o seu narcisismo primário. Eu tenho que ser amado pelo meu filho, pela minha filha. Então eu fico completamente submisso a isso. Então, olhando psicanaliticamente, a psicologia positiva é patológica. Sim. Né? Ela deturpa uma ideia psicanaliticamente, né? Na psicanálise, o ser humano, né? Ele não é que ele nasce como uma tábula rasa, não nasce como uma tábula rasa, ele não nasce com potencial de ser feliz também, não é isso. O ser humano, desde o nascimento, é habitado por pulsões em conflito, que na relação com o mundo, entenda o mundo concreto e o mundo afetivo, ao qual essa criança estará sujeita, né, vão moldando o seu psiquismo, a sua sexualidade, como a gente já falou aqui milhares de vezes, nessa busca entre pulsões em conflito, terem prazer neste mundo externo. Terem prazer, que o Freud logo de cara descobriu que o princípio do prazer se transforma em princípio do desprazer, de evitar o desprazer, né? Porque o desprazer é necessário ao vínculo social, ele é condição sine qua non. Então, retiraram essa parte da frustração, né? Agora, você não educa, você não aprende frustrado. Domingo eu vi foi bom a gente ter adiado a live, né? Domingo eu vi uma reportagem no Fantástico sobre, não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando, mas eu vou fazer o link, sobre o aprendizado que se tem usando-se meios digitais, puramente digitais, e meios analógicos, vamos colocar nesses termos, né? Noruega, cientistas se debruçaram, examinaram, monitoraram o funcionamento do cérebro, enquanto alguns, né, os sujeitos eram submetidos a aulas e com a necessidade de depois fazer digitalmente, né, uma reflexão sobre a aula, e indivíduos submetidos à aula, mas com a necessidade de fazer uma reflexão sobre a aula manuscritamente. E como era o aprendizado em cada uma dessas modalidades. Obviamente, aquilo que eu sabia por intuição, né? Quando você tem que exercitar-se muito mais no desenho das letras, a sua capacidade de aprendizado é extraordinariamente maior. O movimento repetitivo das teclas, né, de você encontrar as teclas para formar as letras, ele te introduz numa preguiça de aprendizagem. Digitar, ficar no mundo digital, elimina de você a possibilidade de desenvolver uma capacidade cerebral muito maior. Né? Então nós estamos, o que eu vou conectar com isso? O mundo inteiro, não é só a psicologia positiva querendo que as crianças sejam felizes e os pais narcisicamente satisfeitos. Entendam narcisicamente satisfeitos como uma interpretação que nós estamos fazendo aqui dessa situação, tá? Porque os pais não se sentem narcisicamente satisfeitos, eles só se sentem aliviados por não serem os responsáveis de serem pais mesmo, que frustram, que educam, que transformam um pequeno ser humano numa pessoa capaz de viver em sociedade, né? Ser pais implica angustiar, né? O próprio aprendizado, a própria
relação da criança com a apropriação ao mundo, ela é digital hoje em dia. Exato, começa assim, né? A gente sempre fala que nós que viemos de uma geração analógica e caminhamos para o digital, a gente aprende. A geração que é só digital, ela tem uma apreensão do mundo muito menor. Sim. Ela tem uma possibilidade de lidar com o mundo muito menor, né? Mas o digital, ele entra na educação como uma maneira de fazer a criança ser feliz. Então ela não vai ter que assistir uma aula chata. Ela assiste inúmeros recursos aí audiovisuais, uma aula dinâmica que prende a atenção, que traz imagens, que traz ilustrações, que traz vídeos, que traz milhões de coisas. Porque o mundo digital, diferente de uma lousa, com um professor GLS, esse que vos fala, né, coloca as pessoas numa situação de desconforto. Uhum. Então não é só, né? Então todas as coisas que a gente vai inserindo no mundo vão dizendo, vão querendo dizer que as pessoas só precisam ser felizes. E claro, nós estamos imbecilizando o planeta. Você não precisa mais pensar. Você não precisa mais pensar. Conversa com o chat GPT, conversa com o Cloud, conversa com não sei o quê, que você vai ter as suas respostas, as suas angústias satisfeitas. A inteligência artificial vai te dar aquilo que você está procurando. O próprio algoritmo das redes sociais mantém a pessoa aprisionada num ciclo de eterna felicidade. Só estou dizendo o seguinte, né? Essa psicologia positiva, ela ganha contornos maiores se a gente avança e olha para uma coisa mais ampla, mais geral, né? Que faz as pessoas não terem que e não perceberem que o mundo que a circula traz um monte de frustração. Então você não assiste o telejornal, porque o telejornal vai te trazer, sim, notícias felizes, vai te trazer, sim, notícias trágicas do dia a dia, do cotidiano, da violência, do transporte público, da saúde, não sei o quê, e vai alertar para você que o mundo está em guerra. Existem algumas guerras sendo travadas. Então eu não assisto o telejornal, porque é angustiante, é desesperador. Eu assisto a minha rede social. Porque na minha rede social, baseada no algoritmo que leram sobre mim, eu só tenho pílulas de felicidade. Estica um pouco a cordinha para me apresentar produtos, para me vender ideias, para me vender coisas, né? Mas me mantém eternamente aprisionado dentro de um círculo de felicidade. Então, a pedagogia, a psicologia positiva, ela entrou nesse cenário para a criança, para o bebê, para os primeiros anos de vida, dentro da casa das pessoas. Não é mais, não posso nem mais deixar a criança entretida com as redes sociais. Eu tenho, com televisão, eu tenho que ser eternamente, o tempo todo, presente e positivo para essa criança. Essa demanda que os pais se fazem. Algumas coisas são legais, como a presença dos pais na vida das crianças. Mas a presença dos pais na vida das crianças, sob essa foice da felicidade, é enlouquecedor. Não pode frustrar nunca. Então, aí... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Então, e aí você sabe que você estava falando, e eu estava pensando, eu fui ler um pouquinho da biografia da Jane Nielsen, essa psicóloga que estourou com a disciplina positiva, e ela estava falando assim, que ela não aguentava mais ouvir as crianças chorarem. Você falou isso, eu fiquei aqui pensando, né? O quanto, Ale, a gente percebe que os pais, e ouvindo as pacientes, né? Falando, os pais, eles têm uma ideia muito... A gente já falou isso várias vezes, a gente já sabe disso, mas
continua muito atual no sentido de quanto as mulheres e os homens, mas muito mais as mulheres, fazem da maternidade algo muito romantizado, né? Não, só romantizado E, é pouco. né, Lê? E aí eu vejo, né, tem pacientes que ficam muito angustiadas, se sentem muito desamparadas, né? Você trouxe uma frase muito legal, muito importante, falando, né, que quando a, a, a mulher vira mãe, né? Ela se casa, ela constitui uma família, ela fica desamparada. Hoje as mulheres estão muito desamparadas porque não tem mais essa família como era Não, antes, né? Ao redor, ao seu entorno. Então, só que o que acontece? Uma coisa é interessante, e eu percebo muito essa diferença. Como eu sou dessa geração, da sua geração, então, e eu percebo uma pessoa que já é 10 anos mais nova que eu percebo com muitos conflitos, assim, grandíssimos, muitos, assim, enormes, porque coisas que acontecem que eu consigo lidar muito bem, eu sei que eu que preciso me virar, essa outra geração precisa chamar mãe. é, Essa outra geração precisa ter um apoio. sim, não sabe, não aprendeu. Não sabe, e Não aprendeu. aí que a gente percebe o quanto, então, a psicologia positiva ela está ganhando espaço justamente por preencher esse Sim, buraco que vai dar esse apoio para os pais de não enfrentarem uma frustração, da angústia, de você não ter que lidar com o choro da criança, de você não ter que lidar com a birra, porque você está lá num tratamento respeitoso, e claro, não estou falando que também eles falam muito, eles têm uma ideia na psicologia positiva uhum, de também porque antes da nossa época e antes de nós ainda dos nossos pais, a educação era muito uhum. autoritária, claro, tinha muita violência. Sim, a gente não está discordando nada disso, a gente não discorda disso, né? Inclusive, a psicologia criou nos anos 80, né, uma psicologia brasileira, tá? Criou uma terminologia chamada psicotapa. Porque a gente não saiu do autoritarismo para a pedagogia positiva num salto gigantesco, né? Não. A gente foi caminhando. Essa ideia do psicotapa foi a ideia que os técnicos na educação humana, os psicólogos, criaram nos anos 80, junto com a ideia de combater o autoritarismo, a violência do autoritarismo, né? Foi a ideia que eles criaram de que todo tapa, o tapa é necessário, mas todo tapa tivesse que vir acompanhado de uma explicação sobre a natureza desse tapa. Do tapa. Genial, Olha só. genial. Só que agora a gente caiu no outro extremo. Assim. Então não é a violência do autoritarismo, do chinelo, né? É o... Então, assim, você agachar para a criança e falar o que você quer fazer? Você quer ir agora ou a mamãe espera 5 minutos? É a mamãe que espera. Não é a criança que precisa fazer agora. Sim, não é a criança que precisa aprender a tomar banho. Exato, exato. Né? Então E você aí a vai ter gente. crianças de 10, 11, 12, 15, que não sabem tomar banho, porque não Não sabe. aprenderam, não desenvolveu autonomia. Não é só como a Horácio está falando, não sabem preparar feijão, não sabem fazer nada. Tem um meme engraçado para mim, né, na internet, da menina que se desespera quando ela é convidada lá no fim da adolescência, 19, 18, 19 anos, a viajar com os amigos, né? E descobre que essa viagem com os amigos é de ônibus que sai da rodoviária. Ônibus Ferrou. que sai da rodoviária? Mas o mundo estava na ponta do meu dedo, como é que o mundo saiu da ponta do meu dedo? Exato. Né? Porque a comida vem por aplicativo, o transporte vem por aplicativo, né? A felicidade via rede social vem por aplicativo, tá tudo aqui na minha digital, na ponta do meu dedo. Como que eu tenho que ir até uma rodoviária? O que é uma rodoviária? Como é que faz isso?
fica um outro mundo, né? Fica assim, tão Sim, distante, é uma outra realidade, né? E sim, Ale, completamente diferente. Todo mundo me leva, todo mundo me busca, todo mundo me traz, eu não preciso nem saber o caminho das coisas. não, e quando mamãe e papai não pode, eu chamo o Uber, eles pagam o Uber, né? Então é muito fácil sempre, né, Ale? E Sim. quando você estava falando da questão também da escrita, né, do exercício que fizeram ali, Uhum, de ver o que mais iria estimular o cérebro, eu fiquei pensando, né, Ale? Você vê, culturalmente também essa questão digital, e a gente também já falou disso, mas o quanto isso, o lado ruim, claro que tem um lado bom, estou falando do lado ruim agora, é quando você fala tudo que precisa entreter uma criança uhum. hoje digitalmente, Sim. ou sem ser de forma digital, o que você precisa estimular uma criança fora e nas escolas, né, Ale, dentro das próprias faculdades, aquilo que você tinha que ter a ajuda do próprio aluno, né, em sala de aula, cooperando com você, te ajudando até ali na Não, escrita da matéria, né, tendo debate, a crítica. Hoje está tudo já pronto, tá. é tudo cheio de brilho. Como as coisas inverteram, que assim, aquilo que era Pior. para estimular o ser humano a exercer as suas capacidades enquanto humano, de desenvolver, de andar, de falar, né? O quanto esse estímulo ele está para fora. E Uhum. cada vez mais, e aí eu faço o link com a questão que você sempre traz e sempre muito oportuna do autismo. O É, quanto o estímulo está muito para fora e a pessoa fica sem o é estímulo isso. de É, dentro para sair. é aí que eu queria chegar. Foi perfeito a Vai. fala, né? Nós saímos de um universo em que as pessoas precisavam se adaptar ao mundo. Para um contexto, que é isso que eu estou chamando de autismo, não estou diagnosticando Exato. psicopatologicamente, mas estou analisando o cenário cultural autístico. Estou dizendo que as pessoas acham que o mundo precisa se adaptar a elas. Essas crianças que estão entrando no mundo, elas não é que elas acham, elas têm a convicção de que o mundo está aí para servir a elas, e não o contrário. Exato. Isso é o que eu estou chamando de autismo. É um É, autismo num nível social, num nível cultural, num nível legal, inclusive, né? Em que as pessoas entendem que o mundo está aí para me servir e não o contrário. E exato. não o contrário. Por quê? Porque os pais, baseados na psicologia positiva, porque não querem que as suas crianças sejam minimamente frustradas, e esquecem que frustração é o que de fato ensina, né? Estão moldando pessoas incapazes de se vincularem ao mundo. O mundo é que tem que se dobrar para as pessoas, Isso, isso. E né? aí, né, Ale, E não a há, só grande. para só para Claro. concluir psicanaliticamente essa história. Isso. É isso, É, perfeito. a estruturação do psiquismo, tem um texto maravilhoso do Hélio Pellegrino, um psicanalista brasileiro, falecido nos anos 80, né? A estruturação do psiquismo é uma estruturação entre o pacto edípico e o pacto social. As duas coisas correndo em paralelo. Na medida que eu aceito a castração, eu aceito o pacto social, ou seja, eu entrego nas mãos da sociedade as possibilidades de que ela tem de me dar prazer e abro mão da satisfação dos meus impulsos mais primitivos que não cabem naquela vida social. E Pacto aí edípico temos e um pacto sujeito. social. E aí temos o sujeito. Lindo. Saímos do indivíduo Uhum, e temos um sujeito, né? Que sim, agora é não. essa Agora diferença, não. né? Que é o grande A, contraponto da psicanálise para a psicologia positiva é, e a disciplina gente positiva. vê, agora não, a gente vê um mundo estruturado por tags psicopatológicas, que o trabalho precisa se adaptar
ao sujeito, a empresa precisa se adaptar ao sujeito que é TDAH, ao sujeito que é autista, ao sujeito que tem Tourette, isso. E enquanto isso, o Trump está destruindo as boas relações entre os países do planeta, cutucando, né, com nada gentilmente uma terceira guerra mundial de boa. Daqui a pouco o mundo acaba e a gente nem repara que ele acabou, que é o que eu estava discutindo com o paciente esses dias sobre a inteligência artificial. Eu não uso, tá? Um dia a gente pode parar e falar sobre isso. Eu não uso porque eu fui criado dentro de uma imagem de mundo, de uma imaginação de mundo, que a inteligência artificial iria tão vitaminada que ela estivesse, tão forte que ela estivesse, que ela iria tomar a decisão de, olha, seres humanos, vocês são imbecis, vocês não sabem lidar com o planeta, eu vou tomar o controle. Eu, robô, Blade Runner, Exterminador do Futuro, toda a ficção da minha época trazia essa ideia, até Star Trek. Star Trek começa quando a Terra é destruída e o homem precisa procurar outros universos para habitar. Então eu não uso a inteligência artificial. Eu não uso. Eu uso também porque eu não consigo delegar a alguém a minha função de pensamento. É por isso que uma próxima live sobre isso. Porque o que as pessoas estão fazendo não é usar a inteligência artificial como ferramenta. Exato. Elas estão delegando funções da sua vida para a inteligência artificial. Uma coisa é usar, eu vou dar um exemplo clínico comum disso, né? Pouco tempo atrás, as pessoas se consultavam com o Dr. Yahoo e Dr. Google antes de irem no médico. Agora, elas se consultam com o Dr. ChatGPT, que é muito melhor que o Dr. Google, que o Dr. Yahoo. E o ChatGPT é que tem que avisar essas criaturas que mesmo assim ela precisa ir no médico. Sim, exato. E isso não tem nada a ver com a pedagogia positiva. Não, tem tudo a ver. Porque isso é, de fato, uma versão adulta desta pedagogia que não quer frustrar crianças. E não existe aprendizado sem frustração. Sim. Não existe, não tem como você consumir conteúdos, né, apenas visualmente, sem todo o exercício que é necessário, exercício mental, exercício cerebral, cérebro marombado, de uma leitura. Exato. Você consumir passivamente imagens e sons transmitidos para você é muito diferente de você ler, de você organizar as palavras, de você formar imagens e sons na tua cabeça. Então nós estamos criando um mundo, desde a psicologia positiva inserida na infância, que vem nessa esteira para salvar o ser humano das frustrações, nós estamos criando um mundo em que, de fato, nós é que vamos dizer para a inteligência artificial, por favor, tome o controle das coisas, porque eu não sei lidar com o mundo. Não é que a inteligência artificial vai tomar essa decisão. Nós vamos tomar essa decisão por ela. Porque eu sou incompetente para. Sim. É nesse estágio que nós vamos chegar. Ainda bem que eu tenho 56 anos, eu sou velho, eu não vou ver isso. Ale, e assim, tudo isso, né? Aí a gente volta lá no comecinho. Desesperador, e aí a gente volta lá no comecinho, né? Onde a psicanálise fala que a felicidade, ela precisa ser, é uma questão individual, né? Que cada um precisa achar por si mesmo, mas o quanto a psicanálise e as pessoas torcem o nariz, porque ela traz essa realidade, assim, fio, desamparo tá aí, a falta tá aí. E lide com ele. Exato. E a gente tem que lidar.
Princípio do prazer versus princípio do Princípio da desprazer. realidade. Princípio do prazer versus princípio da realidade igual, né? Um versus o outro igual princípio do desprazer. Do desprazer, Vamos exato. encarar a vida de frente. Você não tem que tomar banho porque eu acho que é fofo você tomar banho. Você tem que tomar banho e não é porque é importante você ter higiene. Tem que tomar banho porque eu tô mandando. É hora de tomar banho. Você não vai pra cama sujo. Porque Vai quem tomar lava a banho. porra do lençol depois que a criança foi suja para o lençol, sou eu. Exato. E é isso. mais difícil lavar o lençol, lavar a roupa de cama se você foi nojento pra cama. Então é Ou para... fez xixi à noite. Então, mas a enurese, né? Ela vai sendo aos poucos ali durante a fase anal, ela vai sendo colocada nos moldes. Mas os pais Sim. estão, enfim, tá complicado. Alê do céu. É isso. Tá É difícil. Mas a gente tá naquele pensamento ainda. Acho que o mundo acabou e a gente ainda tá aqui. Nós só não vamos fazer mais uma live daqui a 15 dias, porque eu vou estar de férias nessa semana, na primeira Que semana lindo, dia 3 de junho. de junho. A Tá. gente pula pro dia 10. Dia 10, quarta-feira. Você já viu, então? É sobre isso. Não estaremos aqui, estaremos em Bariloche curtindo o frio. Mas olha, uma gosta, viu, de snowbar. Então, tá bom. Peraí. Deixa eu anotar, depois eu continuo. Enquanto você pulava na piscina, sob o sol escaldante do Nordeste, o meu sonho é esqui bunda na neve. Inclusive, ó, eu conheci lá uma funcionária do hotel, uma querida, ela entrou aqui na live. A Joyce, eu não sei se ela tá aqui ainda, uma fofa, Lê. Uma fofa, Seja Joyce. bem-vinda, Joyce. Um beijo, bem-vinda, uma graça ela, viu? Tô com saudade dela, quero voltar pra lá. Ale, obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Então a gente volta no dia 10. Uma ótima viagem para você ir para ali. Muito chocolate quente, muito amor, muito passeio e bora lá. Muito esquibunda. Muito esquibunda, isso aí. Fala para ele filmar e me mandar pra eu rir da sua cara, tá bom? Até parece. Nem podendo. Li, fica a dica, Li. Sempre com o celular na mão nessa hora, viu, amiga? Dá uma filmadinha e manda aqui, tá? Só para eu fazer um memezinho aí do nosso mestre, professor Alexandre. Beijo! Para de dar ideia, beijo. Depois a gente conversa ali. Beijo. Tchau, tchau.